Bem-vindos a mais um episódio do Hemato Talks. Eu sou a Natália Zing, Thaís Fischer. Para quem não sabe, a gente tem tanto no Spotify, no YouTube, alguns recortes também no Instagram para seguir e acompanhar as nossas conversas com um cafezinho. E hoje, no episódio de hoje, a gente vem falar então sobre o linfoma de células do manto, uma entidade um tanto quanto capciosa. E para isso, Thaís, eu queria que você então começasse explicando para a gente as diferentes apresentações do linfoma de células do manto. Acho que é bem interessante porque o podcast tem um pouco a nossa cara, né? Então, muito do que a gente traz também é um pouco das vertentes que a gente gosta. Então, além do sistema nervoso central, do T, o manto é o meu fraco, né? É também uma área que eu me interesso bastante, que gosto bastante. Então, a gente vai conversar um pouco do manto. Acho que a primeira coisa que eu gosto de falar é que o manto, ele é considerado um linfoma não Hodgkin indolente, né? Então, ele faz parte do grupo que tem baixa proliferação, na teoria, e é incurável, mas que ele se apresenta de forma agressiva. Então, ele é realmente uma entidade à parte, porque ele não está muito bem classificado em nenhuma das duas, nem agressiva, nem indolente. Justamente porque você falou, porque ele é uma doença heterogênea. E apesar dele ter um marcador, né, um hallmark muito clássico, que é a ciclina D1, ou seja, a gente tem um marcador patológico para procurar, ele é muito heterogêneo. Então, assim, a gente tem na patologia um marcador, que quando ele não é positivo, a gente também tem o SOX11, né, que pode ajudar no diagnóstico. A gente tem a translocação clássica também, né, 11-14, que faz essa superexpressão, que ajuda no diagnóstico. Mas, na apresentação clínica, ele pode ser indolente, clássico e agressivo, né? Então, o indolente é que por muito tempo foi chamado de leucemia linfocítica crônica atípica, porque tinha um marcador clássico na biópsia chamado CD5 positivo. O clássico que se apresenta com linfonodomegalias e o blastoide ou pleomórfico com a mutação TP53, que sim, esse é uma entidade à parte, que tem muito agressiva, alta taxa de proliferação, marcadores muito elevados. Então, a gente tem desde uma forma que pode ser só uma alteração no sangue, com leucocitose, linfocitose, que vai passar muito tempo desapercebido. E faz muito a cara de LLC, né? Sim, de leucemia linfocítica crônica. Então, você bate no olho, no hemograma, tem só o aumento da linfocitose, o paciente não tem absolutamente mais nada, é assintomático. E esses casos, inclusive, a gente não precisa tratar, necessariamente. Exatamente. A gente pode seguir assim como a LLC. Tem esplenomegalia também, né? E é muito interessante como na medicina, as verdades, elas são transitórias. Porque se a gente voltar 10 anos atrás e pensar que o manto poderia ser observado, era meio heresia falar, né? Então, a gente tinha que tratar a maioria dos pacientes ao diagnóstico. Então, as verdades e os conceitos, eles são transitórios. Então, sim, é uma doença muito heterogênea, apesar de ter um marcador clássico e característico, né? E que pode se apresentar desde só um aumento de linfócitos no sangue, o baço aumentado e não ter indicação de tratamento, até linfonodomegalia, que também pode ser observado, até uma forma muito agressiva e que vem sendo estudada para ser tratada de forma diferente. E aí, nesse cenário, eu vou te chamar para falar um pouquinho sobre fatores prognósticos, né? O que a gente tem já conhecido sobre fatores prognósticos em manto? Bom, então tem 3 fatores que são bem conhecidos, bem estabelecidos como fatores prognósticos, ou seja, que interferem na evolução desses pacientes. Que como você já estava falando, em relação à apresentação clínica e apresentação patológica, que é a variante blastoide. Então, esse subtipo a gente sabe que é uma apresentação muito mais agressiva, infiltra mais o sistema nervoso central e, inclusive, é mais difícil, mais desafiador na hora de tratar. Depois a gente tem também, ainda falando da parte, né, da patologia, o KI67, que é o índice de proliferação celular. Então, mostra pra gente o quanto aquela célula se divide mais rápido. E um KI67 acima de 30 é um dos fatores, então, prognósticos e entra até na classificação do MIP para a gente avaliar, então, um prognóstico daquele paciente. E o outro seria o TP53. Então, essa marcação também, assim como em outras doenças hematológicas, é um fator também prognóstico. E esses pacientes tendem a ir pior com todos os tratamentos que a gente tem atualmente. Então, esse é um estudo que o Drelin publicou, né, no IRA, acho que é 22 ou 21,
que a despeito, além dos índices prognósticos clássicos que a gente calcula, né? Então, sempre falo que os oncologistas têm a ânsia de saber, no momento, o oncologista, o hematologista não trata de câncer, né? O paciente que entra no consultório, quem é que vai bem, quem é que vai mal? Assim, eu acho que é um desejo de todos nós prever risco. E aí, os riscos clássicos são clínico-laboratoriais, né? Que é o MIP, que é uma aproximação do IPI, e aí foi adaptado para o manto. O MIP biológico, que leva em consideração o KI67. E aí a gente tem esse trabalho que foi apresentado no IRRA, mostrando que se o paciente, desses 3 características, se ele tiver pelo menos um deles, então KI67 acima de 30%, o TP53 mutado homofologia blastoide, ele já joga a curva muito para baixo. Então esses seriam os pacientes que poderia ligar um sinal de alerta, teria que ligar um sinal de alerta. Então, além desses marcadores clínico-laboratoriais, a gente tem esse que eu acho um excelente preditor, porque é fácil de separar um pouquinho essas populações. E eu queria acrescentar, além disso, o POD24, que é tão falado para o linfoma folicular, que a gente já falou, que é a progressão em 24 meses, que ela também foi validada para manto. Não, ela não tem a mesma força que tem no marginal e no folicular, mas eu também acho que é um excelente preditor, porque toda aquela doença que progride nos primeiros 2 anos com tratamento adequado, ela realmente merece uma atenção maior nossa. Sim. Porque é que a gente chama de surrogate, né? É um marcador de que é uma biologia pior. Então, a gente acaba falando, então, de fatores que a gente consegue identificar ao diagnóstico e fatores que a gente vai identificar durante o acompanhamento desses pacientes. E uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes também, que a despeito da gente conhecer tudo, conhecer as estatísticas, nada melhor do que o controle interno, né? Ou seja, nada melhor do que o tempo que se acompanha esse paciente porque a doença se mostra, né, para eles. Então, acho muito interessante o POD24, porque é o próprio paciente que mostra como é que é a biologia dele. Então, quanto mais longe a gente vai, mais longe a gente vai. E aí, nesse cenário também, então a gente diagnosticou um paciente, estabeleceu os fatores de riscos, aí a gente vai definir se a gente vai precisar tratar esse paciente ou não. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a primeira linha de tratamento no linfoma de células do manto. Tá. Bom, então, primeiro eu vou falar o que é padronizado, o clássico hoje em dia, o que a gente tem aprovação no Brasil ou até em outros países. O clássico é a gente começar a usar o tratamento com quimioimunoterapia, né? Então, o que é? Quimioterapia, mais o uso do rituximab. E aí, ressalto aqui já em relação a qual tipo de quimioimunoterapia. Bom, o próximo passo seria o transplante. A gente pode transplantar ou não transplantar esses pacientes. O R-CHOP aqui, que é o padrão que a gente usa para os pacientes com difuso, também é uma possibilidade no manto, mas o mais importante que já foi avaliado seria usar citarabina em altas doses. Então, você tem esquemas só com citarabina ou até esquemas combinando R-CHOP mais citarabina. E para aquele paciente que não é elegível ao transplante, que você não tem ideia de transplantar, também tem a possibilidade de fazer rituximab com bendamuxina. Só tem, às vezes, uma questão de aprovação em relação e acesso à bendamuxina. Mas esses seriam os 3 principais esquemas de quimioimunoterapia. Lembrando que a citarabina realmente tem um papel muito importante no manto. Aí a gente transplanta ou não transplanta, faz então uma terapia de consolidação, a depender das características clínicas do paciente. E depois tem a fase da manutenção, que seria o uso do rituximab. Na fase de manutenção, a gente tem muito estudado também em outros linfomas, como o folicular, mas no manto, essa manutenção realmente é muito bem estabelecida e ela traz melhores desfechos. Então, a gente deve seguir com manutenção, independente se o paciente transplantou ou não depois. Então, alguns adendos, assim, né, na questão da primeira linha, é que quem gosta muito de estudar o manto é o grupo francês e alemão, especialmente o grupo alemão, né? Que eles foram os grandes pioneiros na definição. Então, eles que provaram que a citarabina, que é uma droga quimioterápica, tem ganho de sobrevida global no manto. E é daí que os esquemas foram sendo desenhados, né? Então, os esquemas aí, antes da década de 2000, eles não se sabia exatamente o papel. Então, a partir daí do grupo alemão, que começa com o Maxi Shop, e que é o Shop com a citarabina,
Depois, o grupo francês, que intercala o chopp com os esquemas contendo starabina, eles mostram que tem ganho de sobrevida global. E um dado que eu gostaria de acrescentar nisso é que a diferença dos outros indolentes, o rituximab de manutenção no manto tem impacto de sobrevida global. Ou seja, o paciente... A gente pode ou não transplantar o paciente, mas a gente sabe que o paciente deve ser submetido assim que possível, desde que não tenha toxicidade, a manutenção. Porque, diferente no folicular, que a gente só tem ganho de intervalo entre doenças, no manto a gente tem ganho de sobrevida global com rituximab de manutenção. E aí, aprovando o gancho, a gente teve, acho que no ASH 2022, que é o nosso congresso americano, acho que levantou-se a bandeira do manto. Por muito tempo o manto ficou parado, né, nos estudos, apesar da segunda linha ter sido estudada, mas por muito tempo a gente não tinha grandes novidades. Não, foi o ano do manto, né? O ano do manto, né, porque a plenária, ou seja, a apresentação que foi considerada mais impactante foi do manto, justamente com Martin Drelling, que é o mesmo que falou sobre os fatores prognósticos e é um dos que chefia, né, os estudos de manto europeus. E aí foi apresentado na plenária do ASH de 2022 o Triangle Trial, ou seja, que é o triângulo, né? Por quê? Porque são 3 braços. Nesse estudo, que foi, assim, muito discutido e muito alavancado aí como uma possibilidade, ele fez o tratamento clássico, ou seja, a quimioterapia alternando CHOP com DAP transplante, que era um braço, quimioterapia alternando CHOP com DAP com ibrutinib, ou seja, inibidor de BTK em primeira linha, com transplante, e manutenção com ibrutinib, por 2 anos. E o terceiro braço, que seria a químio com ibrutinib, sem transplante, com manutenção com ibrutinib. Algumas ressalvas, né? Então, o estudo ele começou a ser randomizado, ou seja, ele começou a recrutar paciente em 2016, em que a gente não sabia muito sobre rituximab de manutenção. Que isso foi provado um pouco mais adiante, em 2017. Então, ele teve que fazer uma emenda, né? Ou seja, teve que fazer uma adaptação no estudo. Quando isso é aprovado como prática e disseminado, ele inclui depois. Então, não faz parte do desenho inicial do estudo. Então, não foram todos os pacientes que foram submetidos. Geral, foi muito bem balanceado, mas em geral 50% da corte que efetivamente recebeu rituximab. Essa é uma crítica. E assim, eu acho que das primeiras conclusões que se tem do estudo, que foi apresentado na plenária, e aí mês passado a gente teve a publicação efetiva do artigo, mostrou que os pacientes que faziam o ibrutinib, né, que eram pacientes jovens elegíveis a transplante, eles iam muito melhor do que o nosso braço clássico, né, em termos de sobrevida livre de progressão, com uma tendência, inclusive, de sobrevida global. Então, questionando justamente o transplante. Até porque os dados de transplante, eles advêm de estudos muito antigos, em que não tinha rituximab, não tinha starabina, que o braço comparador era interferon, ou seja, mostrando que nem dos estudos novos mostravam ganho de sobrevida global, então eles só mostravam intervalo livre de doença. E aí você vê um estudo numa era moderna, que inclui tudo o que é considerado padrão hoje em dia, que questiona a necessidade de você transplantar pacientes jovens. Aqui eu não tô querendo defender, essa prática inclusive não está incluída no nosso dia a dia, os pacientes de hoje em dia ainda não estão recebendo essa conduta, e nem tô questionando a eficácia da terapêutica, isso é muito importante ser colocado. O paciente jovem, inclusive eu continuo indicando transplante, etc, tem várias Não, é só nuances, a proposta que foi colocada exatamente, para desafiar o transplante. Eu acho que, de novo, volta aquele cerne que eu sempre falo, que é questionar nossas verdades absolutas, os nossos conceitos, né? Então, ele vem para questionar. E aí, depois da publicação efetiva, a gente teve algumas observações que os pacientes, por exemplo, que tinham TP53 acima de 30%, o TP53 acima de 50% e cair acima de 30% foram muito melhores, realmente, no grupo ibrutinib, ou seja, no grupo droga de estudo. Mas aqui a gente tem algumas ressalvas. Tinha muitos pacientes jovens, muitos mantos de baixo risco e a população efetivamente de mutação alterada era pequena, né? E ainda é um estudo apesar de ter um tempo de segmento significativo para ser publicado, a gente ainda precisa de mais dados, né, para poder definir isso como uma conduta definitiva. Mas eu acho que deve ser em breve incorporada à prática clínica. Um ponto que também é importante ressaltar, e assim, eu trabalhei num centro transplantador, você também,
a mortalidade relacionada ao transplante, né? Então, por exemplo, aqui eles consideram ter 3% de mortalidade relacionada ao transplante, que é o que a gente deve buscar, sim, nos centros transplantadores. Então, esse é um ponto importante. Sempre que a gente vai questionar o transplante, a gente tem que questionar a toxicidade relacionada a ele também, né? Então, aqui eles consideram uma toxicidade baixa. Se em alguns centros você tem uma toxicidade alta, ou se você não tem acesso ao transplante, também essa poderia ser uma terapia, então, empregada, já que seu transplante seria pior. Então, eu acho que ele vem para advogar um conceito importante. Assim, ele ainda não está incluído na prática clínica, isso é muito importante ser enfatizado. Ele deve ser incluído em breve, mas uma coisa que ele já trouxe pra gente é a possibilidade de você questionar que todos os pacientes têm que ser submetidos ao transplante. E isso, inclusive, está no guideline atual. É favorecer a opinião do paciente, favorecer onde esse paciente está, se ele tem acesso, quais são as comorbidades dele. Então, um paciente, eu não estou falando de novo de um paciente de 40 anos, que é super fit, saudável, etc. Estou falando de um paciente padrão de manto, que é um paciente em torno de 60 anos, que tem comorbidade, diabetes, hipertensão, eventualmente já tem outras questões. Um maior risco, inclusive, de transplante. E, de novo, todas as vezes que a gente não tem ganho de sobrevida global, você pode questionar uma terapêutica. E aí, nesse mesmo cenário, a gente teve, acho que o primeiro estudo, que esse foi o realmente mais impactante, mas a gente tinha tido anteriormente o SHINE. O SHINE é um No estudo... mesmo ano, né? Exatamente, um pouquinho antes, que tinha discutido o ibrutinib também na primeira linha para o paciente mais idoso. Um estudo muito questionável, porque é um pouco tóxico, pouco não, muito tóxico. É porque aqui a gente acaba também comparando com a R-Benda. E com a bendamuxina. E a bendamuxina, querendo ou não, a gente sabe que tem algumas toxicidades, né? Ele acaba levando mais neutropenia, mais linfopenia, mais risco de infecção a longo prazo. E aqui o ibrutinib era contínuo, né? Então, talvez uma das coisas que se levantaram de questionamento é se essa seria a melhor opção, deixar um tratamento contínuo ou, de repente, um tratamento finito aqui teria melhor desfecho e menos toxicidade para esse paciente. Então, apesar dele ter sido publicado, ele não ganhou tanta ênfase, né? Mas eu acho que ele tem seu mérito porque ele desbravou o uso do IBTK na primeira linha. Foi, acho, o primeiro estudo a ser publicado. Mas teve várias mortes não explicadas, uso do ibrutinib contínuo. A gente teve também um índice infeccioso alto, mortes não explicadas. Então, ele ficou como desbravador, mas ele não ganhou a prática clínica, diferente do que eu acho do Triangle Trial, né? E a gente também tem um estudo em andamento, que é parte até do Lima Trial, que é para questionar se tem necessidade ou não de transplante. Então, em breve, a gente deve ter um estudo também randomizado questionando o transplante, levando em consideração a doença residual mínima. Aliás, tem várias frentes nesse sentido. Então, depois do Triangle, teve várias iniciativas para que a gente avalie aí o transplante como sendo necessário ou não nessa nova era. Então, primeira coisa que você falou, então, nos esquemas clássicos, inclusão de citarabina é muito importante, né? O paciente muda desfecho. O transplante, ele tem que ser avaliado e indicado, mas ele pode ser questionado. Diferente do transplante, enquanto eu converso sempre sobre que o transplante pode ser questionado, na manutenção, acho que ela tem que ser indicada cada vez mais, né? Porque a gente tem ganho de sobrevida global, apesar de que a gente também tem problemas com a manutenção. Considerando que os pacientes podem ter hipogama-globulinemia, infecção, então você sempre tem que botar na balança. Vacinal. Exatamente, na balança quem é o seu paciente. Mas, assim, de uma maneira geral, é uma terapêutica que tem eficácia, geralmente bem tolerada, a cada 2 ou 3 meses. É uma outra questão que o manto, ele pode ser feito em 2 ou em 3 meses, ele te permite. Apesar de alguns trials ser cada 2, existem estudos a cada 3, então você pode considerar essa opção. E aí, então, a gente passou nessa primeira parte, e aí o paciente, a gente sabe, no manto, aqui, nem no transplante, nem manutenção, a gente não busca cura, a gente não consegue curar esse paciente, ele vai recair, né? Infelizmente, com uma mediana de tempo sem transplante em torno de 5, 6 anos, com transplante em torno de 8 a 9 anos. Então, assim, essa é a mediana de tempo que o paciente tem para recair. Na hora que ele recai, o que a gente tem para oferecer? Bom, aí então voltamos para trás. O que a gente tem agora em aprovação? A melhor opção, sem dúvida, na segunda linha de tratamento, é iniciar uma terapia com inibidores de BTK, né? Então, igual a gente falou, os estudos do SHINE, do Triangle, eles realmente começam a trazer essa segunda linha para a primeira linha, né? Então, o uso do IBTK, que hoje é na segunda linha, para a primeira linha. Mas
o que a gente tem hoje agora aprovado, na mão para fazer, é realmente os inibidores de BTK na segunda linha, em monoterapia, né? Sozinhos. No Brasil, a gente tem 3 inibidores de BTK, então o ibrutinib, o acalabrutinib e o zanubrutinib. E aprovação recente do Pirto, né? Que a gente também tem que falar depois, um pouquinho. Aí o Pirto já entra, então, como os não Terceira covalentes. Como para pacientes depois da exposição dos covalentes. Mas então, os covalentes seriam esses 3. O que muda entre eles? Cada um tem uma ação mais específica no receptor para o IBTK. E alguns, né, por exemplo, o ibrutinib, ele acaba tendo mais eventos off-targets, que a gente chama. Então, ele acaba inibindo outras proteínas também. Diferente de, por exemplo, o zanubrutinib, que tem menos eventos off-targets, né? Menos inibição de outras proteínas. E é isso que dita em relação aos eventos adversos. Então, um grande problema do uso de BTK é que aquele é um uso contínuo. Então, com o passar do tempo, a gente acaba vendo descontinuação do tratamento por efeitos adversos. E é isso que vai mudar, então, em cada escolha dos inibidores de BTK. Mas, sem dúvida, é a melhor opção na segunda linha de tratamento. E não é a gente insistir em quimioimunoterapia. Isso foi uma revolução, na verdade, porque antes dos IBTKs aprovados em manto, em segunda linha, que eu acho que é a primeira revolução que acontece nos últimos anos do tratamento de manto, a gente só tinha quimio e transplante halogênico, com respostas muito ruins, né? Principalmente aquele paciente que recai. E aqui, quando a gente fala do inibidor do IBTK em segunda linha, que é aquele paciente que recai 5, 6 anos, 9 anos, realmente porque os estudos de análise de vida agrupada, ou seja, estudos que fizeram uso de BTK na segunda linha, mostraram que as taxas de resposta são muito superiores nos pacientes que usam IBTK. Basicamente, o raciocínio é, se você for resistente à quimioterapia, você muda o mecanismo de ação, então você ganha vantagem. E se você continua tentando fazer quimioterapia, você tem menos eficácia do BTK, seja porque o paciente vai ficar mais frágil, seja porque vai ter mais descontinuidade, se o paciente vai ficar mais citopênico, né? Então, mas aqui eu também gostaria de deixar uma ressalva que existem as recidivas anedóticas. Isso sempre me perguntam em aula. Ai, Thaís, e se o paciente recai 15 anos depois? 15 anos, você está autorizado até fazer quimioterapia, esquemas que a gente chama de quimio-free, rituximab, lenalidomida, né? Porque 15 anos é muito fora do padrão do que é esperado nos estudos. A gente questiona se é a mesma doença, né? Se a gente de pudesse repente pesquisar efetivamente o clone, exatamente, a gente vê muitas vezes geração, poderia ser outra se eles doença. têm relação clonal, né, entre si. Então, você tá autorizado, lembrando sempre das toxicidades. Então, você já usou antraciclina, você tem dose limite. Mas, assim, nas recidivas muito, muito tardias, que eu falo que são anedóticas no manto, né, você tem autorização de fazer tudo. Mas no clássico, que é aquela recaída dentro de 9 anos, né, você tem que, é o melhor usar IBTK. Mas nesse mesmo cenário, a gente também teve novidades. Tá vendo que o manto vem ganhando novas possibilidades. Isso que realmente enche meus olhos de emoção aí recente com o manto. Então, a gente teve no late outbreak, ou seja, nos últimos abstracts do ano passado, a discussão do simpático. O que é o simpático? Que foi discutido pelo Bang, que também é um grande pesquisador nessa área. Sim. O simpático, ele é a combinação do ibrutinib mais o venetoclax, né? E é muito interessante porque quando a gente estudava o venetoclax isolado em manto, os resultados não eram tão bons, né? Mas a combinação, o efeito sinérgico dessas duas drogas, que uma age mais na apoptose e outra age mais na circulação, ou seja, um coloca mais o linfócito em evidência para o outro destruir, ele foi muito eficaz, né? Então, ele mostrou que os pacientes em segunda linha, apesar de ser um esquema tóxico, né? Eles tinham ganho de sobrevida livre de progressão e também de sobrevida global, né? Então, num paciente que em segunda linha, então, realmente vem para talvez modificar a sequência que a gente entenda. E não só para isso. Considerando que o Triangle usa, por exemplo, ibrutinib na primeira linha, você tem mais uma alternativa para usar na segunda linha. Porque muita gente questiona você jogar a droga-alvo para a primeira linha, o que eu vou usar depois? Como é que eu vou fazer isso depois, né? Então, quando a gente começa a ter novas alternativas em segunda e terceira linha, a gente também fica um pouco mais tranquilo de usar nossas armas na primeira, né? Na primeira linha. Aqui, até é importante falar do simpático, a gente tem uma população bem de alto risco, né? São pacientes mais idosos, tinha uma boa parte dos pacientes com doença bulk, ou seja, grandes massas tumorais. E aí, dos pontos que se tinha de receio
era da combinação, e aí você ter mais lise tumoral, né? Mais destruição dessas células tumorais, principalmente pela apoptose causada pelo venetoclax, que não foi visto. Não teve lise tumoral significante. E em relação aos eventos adversos, toda terapia que a gente usa venetoclax, a gente vê mais neutropenia, né? Então, a baixa imunidade, mas que não se traduz em infecção novamente. Então, tem mais neutropenia, mas o índice de infecção é semelhante entre os dois grupos. Mas eu acho que é uma combinação bem animadora para o manto. E aí, para os pacientes que recaem, que são refratários aos IBTKs, aí vale sempre a pena lembrar que geralmente essa refratariedade, essa progressão é por mutações, né? Da via de sinalização do IBTK. E aí a gente não pode trocar um IBTK pelo outro, dentre os covalentes, né? Então, se você está usando ibrutinib e progride, você não pode trocar para calo, trocar para o jusano, etc. Que são os de segunda geração, né? Todos que você falou. Essa mudança só pode ocorrer entre eles por toxicidade. Então, se você identifica que o paciente está tendo uma toxicidade que você não conseguiu manejar com um desses IBTKs, você pode trocar para o outro para tentar minimizar essa toxicidade. E a gente tem dados disso, né? Principalmente com o zanubrutinib, a gente tem dados do uso do zano para pacientes que estavam em uso de ibrutinib, principalmente ibrutinib, que é o que a gente tem mais pacientes usando, e também uma população de acala, em que você não evidenciou o evento adverso pelo qual foi indicado a troca do IBTK, e nem novos eventos. Inclusive, esses pacientes conseguiram ficar mais tempo em tratamento com o uso de zanubrutinib do que os outros. Então, a gente pode fazer essa troca, esse switch entre eles por toxicidade, mas não por progressão. Se o paciente progride em vigência, então, de um IBTK covalente, a gente tem que ir para um IBTK não covalente, que aí o que a gente tem aprovação, inclusive, recente no Brasil, é o pirtobrutinib. E traz uma grande vantagem, porque antigamente, esses pacientes que progridem com IBTKs covalentes era extremamente devastador, né? Então, agora a gente tem um acalento com o novo o uso do pirtobrutinib. Então, essa é a parte mais legal, né? Que, então, assim, a gente falava, existia muito... Então, tem a primeira linha. Aí eu tenho a segunda linha agora já muito bem categorizada com o IBTK. E aí muita gente falava assim, mas depois que eu progredi eu não tenho nada. E realmente a gente não tinha quase nada a oferecer para esses pacientes. E é muito interessante que a gente lembre de um detalhe que é importante, é que na progressão, uma das maneiras de progredir é ganhar o TP53 ou aumentar a carga alélica, né? Então, é realmente uma progressão... Isso foi interessante você tocar no assunto, mas é porque a gente tem que pesquisar, né? Sempre, em cada linha de tratamento, a gente deve pesquisar novamente o TP53, porque às vezes ele não tinha naquela primeira linha e ele vai ganhar numa linha subsequente. E usualmente as progressões pós-IBTK podem ser com TP53, então por isso que era tão devastador. Então, vamos lá. Então, a gente progrediu pós uma segunda linha usando IBTK. E aí, nesse cenário, a gente tinha pouquíssimo a oferecer. E agora a gente tem um arsenal vindo, né? Não só o pirtobrutinib. Então, um dado bem interessante. Se houver a mutação do IBTK, no locus de ação do IBTK, o pirto vai ser excepcional e provavelmente vai ter respostas muito duradouras. Mas existem outras formas de progressão, inclusive o ganho TP53, uma morfologia mais blastoide, ganho de outras mutações antiapoptóticas. Se isso for o caso, o pirtobrutinib, ele não vai ser um caminho muito longo. Então, ele vai ser um tratamento ponte, né? E o que a gente tem vindo adiante, né? A gente tem vindo adiante, eu diria, pelo menos 3, né? A gente tem o anti-ROR, que é um anticorpo droga conjugada, parecido com o polatuzumab vedotin que a gente já falou aqui, ou seja, uma droga que identifica o ROR, que é um receptor e joga o quimioterápico lá dentro. Essa ainda tem estudos um pouco mais anteriores, então a gente tem isso a caminho. A gente tem o Brexcaptagen, que é o CAR-T. O CAR-T para manto enche meus olhos. Assim, diferente de difuso de grandes células B, em que a gente tem... É mais difícil colocar o paciente como ponte, é difícil a gente conseguir chegar lá, né? E são doenças mais agressivas. No manto, eventualmente, a gente pode ter um comportamento um pouco mais dolente, um pouco mais de tranquilidade para manufaturar essa célula. E os dados de manto, os dados de CAR-T para manto são incríveis, né? A gente está falando de taxas de resposta completa em pacientes que usaram IBTK, ou seja, que passaram pelo químio, transplante ou não, manutenção, IBTK,
60% de resposta completa e 80%, 86% de overall response. É incrível, é muito melhor, inclusive, que o difuso de grandes células B. Eu realmente acredito que o CAR-T vem muito mais... se eu puder pensar alguma coisa para o futuro, que o CAR-T vai ser muito mais sucesso no folicular e no manto do que efetivamente no difuso de grandes células B. Então, a gente tem o Brexpiprazole vindo, foi aprovado no Brasil, aguarda a classificação, que deixa a gente muito mais tranquila nas progressões pós-BTK. E aí, nesse sentido, o Pirto funcionando como bridging therapy, vai ser, assim, no sequenciamento, ou seja, como tratamento ponte. E a gente também tem estudos, inclusive estudos abertos no Camargo, na BP, com bispecíficos, né, e que podem ser utilizados também nos pacientes que progrediram pós-BTK, como o glofitamab, epcoritamab. Então, nosso arsenal terapêutico para manto nos últimos, diria, 3 anos foi incrível, né? Então, a gente tem um novo cenário. Para aquele paciente que não tinha nada, já temos uma segunda linha muito bem categorizada. Inclusive, no NCCN, há um rebaixamento do ibrutinib para nível B nos Estados Unidos por causa do perfil de segurança, colocando a Cala e usando como nível A, né, de evidência. A gente já tem um inibidor não covalente, inclusive, aprovado no Brasil. A gente já tem um CAR-T aprovado no Brasil, guardando precificação. E então, assim... Muito evoluiu, né? Muito rápido a gente teve uma evolução com ganho para os pacientes. Não tem dúvida de que o ganho é muito grande para esse paciente que tinha pouquíssimas opções de tratamento. E agora tem novos. E eu posso dar um spoiler do IRA. A Natália vai pro IRA, vai trazer muitas informações. Eu não vou, então vou ficar aqui aguardando ansiosamente. Então, li alguns abstracts. Então, a gente vai ter a apresentação no IRA, esse traz para mim a resposta, do ECHO. O ECHO é uma versão do Shine, né? Um pouco melhorado. Então, eles têm acalabrutinib, bendamustina e rituximab. E você vê como as verdades continuam sendo transitórias, em que antes a gente achava que o rituximab era um anticorpo monoclonal. Cada vez mais a gente, agora, para manto, o obinutuzumab parece ser melhor, mas o desenho foi estudado anteriormente, então a gente tem Ritux. E aqui, diferente do Shine, a gente teve ganho de sobrevida, livre de progressão, tendência de sobrevida global, menos eventos, assim, inesperados, mas eles são muito inteligentes na análise do estudo, porque a gente sabe que eles foram avaliados durante o período do Covid. Então, eles fazem tiram o Covid e fazem uma análise dos pacientes em termos de evento fora Covid, porque tiveram vários óbitos Covid, né? A gente sabe que a combinação Ritux-Benda foi muito trágica no Covid. Então, eles fazem mostrando que os desfechos são ainda melhores. Covid, eu não vi a apresentação completa, só li o abstract. Mas a gente teve paciente, tem um paciente acompanhando também nesse estudo. No ECHO, né? Então, vai ser muito interessante a gente ter dado. E isso continua, né? Vai ter provavelmente a atualização do Brexpiprazole no final do ano no ASH também. Então, o cenário melhorou muito. Ainda é uma doença desafiadora. E eu esqueci de falar um detalhe importante. Tem um estudo que também encanta meus olhos, que é todo mundo que já assistiu aulas minhas já sempre fala, que é o Bolven também. Que é um estudo direcionado. Todo ano é atualizado no ASH, ainda também só no cenário clínico, de estudo clínico. Que ele é a combinação de zanubrutinib, obinutuzumab e venetoclax para uma população difícil de randomizar, que é só TP53 mutado. Então, esses pacientes, 100% tinham TP53 mutado, em torno de 50% tinham deleção de 17p concomitante. É um estudo desenhado para ganhar altas taxas de residual mínima para ser convertido em resposta. Para justamente derrubar esse fator prognóstico que a gente nunca consegue, né? Até porque a gente sabe que esse paciente é totalmente quimio-refratário, né? Então, é tentar bater com jeito e não mais com força. E aí, as taxas de resposta global giram em torno de 86%. E o estudo tem previsão de droga por 2 anos, né? Então, tem, acho que, 7 pacientes que já terminaram e eles continuam com resposta completa de DRM negativo. Então, provavelmente, a gente mudará a forma de tratar o TP53. É muito semelhante ou como a gente trata hoje em dia LLC, né, que a gente também vai discutir aqui no canal, que é separando por perfil genético dessas células. Então, é um estudo de iniciativa do investigador, do Memorial Sloan Kettering, e tem muita gente fala assim, mas tem poucos pacientes, mas é difícil de randomizar realmente essa população, mas ele é um estudo dedicado, então, provavelmente ele vai ser mudança de tratamento quando ele atingir ficar mais robusto, né, tiver mais casos, sem dúvida nenhuma. Então, por fim, acho que a gente pode dizer que, como a gente disse no começo, né, o manto é extremamente heterogêneo, tem diversas apresentações clínicas, fatores prognósticos que realmente ainda impactam, e o que a gente vê agora é um arsenal terapêutico chegando cada vez
mais robusto, trazendo melhores desfechos para esses pacientes, e aí a gente vai conseguir tratar eles cada vez mais de forma personalizada, identificando esses fatores de risco e talvez até derrubando esses fatores de risco e trazendo uma resposta homogênea para a população. Eu posso acrescentar o que eu falo numa consulta para um paciente com manta que chega para mim. Acho que é essa. Todo paciente chega muito ansioso quando tá com um diagnóstico de linfoma ou qualquer câncer. Então, tem algumas coisas que eu sempre falo, né? Então, realmente, você tá diante de uma doença incurável, né? Mas não, isso não significa uma sentença, né? Significa que você é diferente de outras neoplasias em que a gente vai ter períodos de atividade e remissão. Esse é o primeiro conceito. Segundo conceito, que é uma doença do sangue, então ela tá em todos os lugares, não tem risco de metástase, não tem risco. Então, o tempo que eu vou decidir tratar ou não o paciente, se eu decidir por observar ele clinicamente, ele não vai mudar a forma da doença se manifestar. E que o controle interno, ou seja, cada consulta que esse paciente vem, a forma como a doença dele se manifesta nele e se apresenta, é o que vai me dizer de forma mais importante. Os estudos são extremamente importantes para a gente, que trata doente, porcentagens, mas para o paciente, ele é um indivíduo binário, então a ele só importa a própria realidade. Sim ou E não? que a gente tem um arsenal de tratamento incrível, né, recente, que permite um melhor tratamento deles. Então, assim, acho que o meu maior objetivo é tirar um pouco essa ansiedade do diagnóstico de um câncer, não um CID que tem a letra C no começo. E dizer que a gente está evoluindo muito. E quem sabe um dia, por enquanto, 2024 não posso falar, mas quem sabe um dia a gente possa curar essa doença. Então tá certo. Muito obrigada. E espero vocês, então, para o próximo café.